Olá, tudo bem? No Vida Inteligente de hoje, nós temos um assunto muito revelador. Por que eu digo revelador? O tema de hoje, não sei se já fizeram, até eu esqueci de passar lá para baixo, o tema de hoje é o velado e o revelado. O que significa o velar? O que significa o revelar? Muita gente fala sobre hermetismo, já falamos muito aqui sobre hermetismo, já falamos muito sobre a verdade, o que era verdade. Dentro desses quase 4 anos que nós estamos no ar, desde 2005, nós temos trazido à tona muitas coisas que jamais foram levadas ao ar na televisão e talvez em outro meio de comunicação. Como aconteceu em 28 de setembro de 2005, descerraram-se os véus do que era hermético. E a partir daí, nós começamos o tempo das revelações. Mas o que são revelações? Revelação é fotografia, revelar fotografia. Revelar o quê? Por que existe o segredo? Se fala hoje muito no segredo, essa lei de atração, que não tem nada a ver com o que nós vamos falar hoje, nada de lei de atração, coisa nenhuma. Nós vamos falar por que algumas coisas têm que ser veladas e quando é que essas coisas, outrora veladas, elas podem ser reveladas. Então hoje nós continuamos o nosso processo de revelação, de desmistificação, de demitificação, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Ou ninguém melhor que é ruim, né? Ninguém melhor, poxa. Ninguém melhor que nós, né? Que nós, né? Claro, pelo menos poxa. nós nos dispomos a vir conversar, né? E Isso, estamos eu abertos sempre a ouvir, digo, né? que a maestria está dentro de cada um de nós. Então isso, ninguém melhor, não está errado. Ninguém melhor do que eu. Sei que não, é só para mexer contigo. Então, Jorge, já falamos muita coisa aqui, né? Já né? umas 3 páginas já, mais ou menos. Umas 3 páginas. E dá para falar muito mais coisas. Mais umas 2. Jorge, por que essa coisa de segredinho? Vamos dizer assim. Sempre teve, as pessoas jamais gostaram, outras jamais entenderam, talvez não gostem por não entender. O que é o segredo? O que é um segredo? O que é uma coisa velada? O que é uma coisa oculta? Como você pode fazer essa distinção sobre essas 3 coisas, podemos chamar assim? Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Nós já falamos nos bastidores. Boa noite a todos. Novamente uma satisfação estar aqui. Obrigado novamente ao Grego, ao fraterno irmão Grego, pelo convite. Eu queria cumprimentar hoje a Rejane. Ela me ligou hoje à tarde para falar que tinha assistido o teu programa. E que o nosso programa. E que aí então procurou na internet sobre a Agartha e localizou um site e queria informações, só que eu estava no meio de uma reunião e só pude passar um telefone de contato para ela de outra pessoa. Então, Rejane, me desculpe não poder ter te dado atenção, mas não foi má vontade não, é que estava assim, atazanado pela vida lá. Outra hora, se quiser ligar, por gentileza, fique à vontade. Isso, um abraço também para a Fabiana, que a partir de há pouco tempo aqui tem nos assistido direto, tem nos enviado e-mails de agradecimento, de apoio. Isso é muito gostoso para nós, né, Jorge? Eu sempre rebato tudo que eu recebo para o Jorge rebate para mim, então é muito gostoso. Alguns eu também respondo, outros estão na fila lá, mas eu vou responder. E a gente recebe assim, alguns e-mails que é de ficar ruborizado, né, de satisfeito. De satisfeito, eu fico hiper gratificado quando a gente lê aquilo lá. Eu fico ruborizado porque às vezes as pessoas expressam aquela satisfação adjetivando o ser humano, né? Mas aí não tem nada a ver conosco, que é o que a gente está falando aqui, e o que a gente está falando aqui é simplesmente uma realidade que quer ser verbalizada, mais nada, a gente está aqui conversando, uma coisa agradável, coisa, né? Uma coisa fraterna. Não sei quem foi, você mandou um e-mail, né? Foi. Que quem estava assistindo disse que se sente assim, entre amigos, entre irmãos, conversando, né? Não é como se fosse um programa de TV. E realmente não é. A gente está aqui para conversar, repartir com ao vivo, né? O programa é ao vivo, 3222-1137. Você pode telefonar, você pode formular sua pergunta. Nós estamos aqui para, se possível, responder todas as suas questões. E aqui a gente faz questão, quando não soubermos de usar uma coisa que é muito fácil de usar, que é falar não sei. Não sei. Não sei. Né? E errar também, que é bem-vindos os nossos erros, que se transformam em acertos posteriores. Não tenha né? dúvida, erramos ao vivo. Sim, não tem nada melhor.
É isso que faz a coisa divertida. Né? Então, Jorge, agora vamos lá para o oculto, para o velado. É, a origem da palavra velar é véu, né? Então véu deriva de velar. O revelar é o mesmo que desvelar, é retirar o véu. O porquê velar alguma coisa? Por que colocar o véu sobre alguma coisa? Já vamos conversar sobre isso. Em algum momento havia um conhecimento totalmente desvelado, totalmente revelado? Pode ser, vamos conversar também. A questão que se coloca hoje, antes de conversar o que é o revelar e o porquê revelar, é o seguinte: porque nós queremos saber o que está velado. Porque a nossa atração, né, esse fascínio que todos nós temos pelo oculto. E muitas vezes na busca do oculto, você vai por um caminho que não tem nada a ver com o que seria o oculto do ponto de vista da lei e cai na questão da fenomenologia. Então, antes de eu me preocupar em obter um conhecimento dito secreto, dito oculto, em desvelar um conhecimento para o meu uso, eu tenho que pensar o seguinte: vou usar para quê? Essa que é a questão, né? E a gente aí já conversa em seguida a respeito. E usar para quê? Imagina o seguinte: de que adiantaria a gente agora aqui conversar sobre como manipular, como ordenar, como comandar os elementais da Terra e ensinar para todo mundo como comandar, se as pessoas hoje compram imagens de duendes e pedem que o duende ou o gnomo ou quem seja lhe dê saúde, felicidade e paz? Como você pode comandar alguém a quem você pede favores? De que adiantaria comandar sereias, nereidas, sílfides, salamandras, os elementais do fogo da mais alta categoria, se eu penso que esses elementos são superiores a mim enquanto ser humano? Então eu busco o conhecimento, eu busco o segredo, eu busco o secreto, o oculto, sem nem saber o para quê. Ou vamos supor, por exemplo, se nós revelássemos, desvelássemos aqui, né, os segredos alquímicos que permitem transformar metal não precioso em ouro, chumbo ou o que seja. De repente, todo mundo consegue transformar chumbo em ouro e tem o toque de Midas. Tocou, vira ouro. E aí? O que você ia fazer com isso? O que eu ia fazer com isso? Primeira coisa, pagar minhas dívidas. Comprar aquele carro que eu queria, aquele apartamento, aquela lancha, aquele avião. E aí? Eu ia continuar sendo o mesmo encrenqueiro que eu sou, mas daí com as contas quitadas, um carro novo, um apartamento e um avião. Ia mudar alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu não ia saber o que fazer com o meu poder. Aí o poder ia começar a ser mal usado. E aí vem o perigo. E aí então ele é oculto. Por quê? Porque ele só é dado no tempo certo. Na época dos Templários, e os Templários quando foram, né, quando os cavaleiros foram para Jerusalém antes da fundação dos Templários e se hospedaram no que seria o antigo Templo de Salomão, eles trouxeram lá algumas coisas, dentre essas coisas trouxeram os segredos da alquimia. E foi de onde derivou parte do poder financeiro que eles tiveram à época e levou depois ao extermínio deles, né? Porque estavam fazendo frente ao papado, à igreja e ao próprio rei. Mas parte, né, desse conhecimento oculto, esotérico dos templários da alquimia, eles preservaram de que maneira? Criaram uma ordem da Calatrava, né, que fica em Santiago da Compostela, e lá se professava a alquimia. Tanto é que uma parte das regras dos templários dizia que ele não podia mexer com os metais da lua e do sol, né, e nem professar a arte em dia que tivesse visita na casa dele. Então existiam regras inclusive para ele fazer o processo alquímico para gerar a riqueza que ele necessitava para o trabalho, de tão real que era, tinha um manual para usar. Porque essa diferença que você está falando do pessoal de antigamente, quando existia o poder da alquimia e tudo, qual era a diferença das pessoas daquela época com as pessoas de hoje? Então nós pioramos como pessoas? Não, Grego. Não. Eles sabiam manipular isso, eles tinham... Mas hoje também se sabe. Eles sabiam, quer dizer, os alquimistas, você quer dizer que os alquimistas de hoje também sabem manipular por necessário? Assim, tem alquimista e tem o que chama de espargidor. Sim, espargir é espalhador, né? Exato. O espalhador é aquele cara que faz confusão, lê um monte de fórmulas de alquimia, pensa que sabe, mas não sabe, daí não transforma nem o metal nem a ele próprio.
né? Aquele que passa a vida se enganando e morre feliz por ter se enganado. O que falam aí, só para complementar, para você pegar o gancho, Ah, essa coisa da tal alquimia interior, ela é necessária antes de você virar um alquimista físico, vamos dizer? claro. Então, a primeira é essa tal de Sim. alquimia É interior. porque a alquimia, nós já voltamos no segredo, É. mas tem muito a ver porque a alquimia faz parte do imaginário popular com relação assim, o segredo que todo mundo gostaria de ter, né? Então tem o que chama de lápis filosoforum. Lápis filosoforum é aquilo que é o resultado do processo alquímico. Tem a suma matéria, que é aquilo que tudo em que toca vira ouro. Só que a fórmula da alquimia ela é completamente conhecida, né? Sei lá, de todos que tenham curiosidade para conhecer. Então você sabe que tem que pegar o metal, determinado tipo de metal, e aí ferver esse metal durante vários dias em determinada Lunação, lua, né? Exatamente. Também tem uma... Aí de ferver os metais vai sair determinado vapor. Aí você pega esse vapor, ele vai virar pó. Aí depois esse pó você tem que pegar e ferver novamente. Depois você vai e mistura. Então aquele jogo entre mercúrio, enxofre e sal. Como se na fosse verdade, o caldeirão da bruxa, vamos dizer. Simulação, sim, uma simulação. sim. Só que são partes diferentes no que seria Claro. o plano da criação, né? A bruxaria que é um processo astral, de um processo alquímico que é de mente abstrata. Sim, claro. E a alquimia ela lida com o sal, o enxofre e o mercúrio, que é equivalente a corpo, alma e espírito. Repete isso aí? Sal, enxofre e mercúrio é o Sim. equivalente a corpo, alma e espírito. Perfeito. Tá? Interessante. Então, antes que o sal se transforme em enxofre e que o enxofre se transforme em mercúrio, há que se sublimar tudo que é necessário no corpo, na alma e no espírito, até que os três virem uma coisa só consciente, humano divinizado, divino humanizado, se misture o mercúrio e os valores do mercúrio passem para os outros dois, e aí então o alquimista vê na matéria o ouro. Quando o alquimista vê na matéria o ouro, é porque o ouro já está nele alquimista. Aí a matéria ouro se entrega a ele, alquimista, para ser bem usada. Entendi. Então não tem condição de alguém virar alquimista se não fizer alquimia interior. Não. Uma das razões, bem... inclusive, da queda dos Templários foi que o rei, na época, eu não sei se era Pipino Belo, era um desses danados aí, né? Ele tentou entrar nos Templários, ser admitido, exatamente para ter acesso ao domínio da alquimia que se professava na Ordem da Calatrava, né? E foi recusado porque ele não tinha valores morais para ser um alquimista, né? E uma das razões, então, de ter levado à queda dos Templários. Qual é o caminho, vamos repetir aqui, isso é importante dentro do nosso assunto, a gente sempre converge para outras coisas, Sim, né? Mas não tem jeito. Qual é o caminho para a alquimia interior? Já tem livros e mais livros escritos, você já viu, né? Eu sei. Isso aí é o popular, é a mesma coisa do que o horóscopo de jornal. Alguma coisa existe. Qual seria o caminho mais fácil hoje, já que nós estamos falando em segredos, em revelações, em velações, tudo isso aqui, qual seria o caminho melhor para se iniciar no caminho realmente da alquimia, da transformação interior? Existe muita fantasia, né? O que mais existe é fantasia. Fica enganando as pessoas, dizendo que você se transforma dessa forma, isso aqui, tal, e a conversa fiada. Então, qual é o caminho? Como eu começaria hoje, vamos dizer, como todo mundo diz, vou começar uma dieta hoje, vou deixar de tomar refrigerante, vou comer comida mais frugívora, mais saudável, tal. Então deve existir também um caminho dentro dessa tal de alquimia interior. Como começar uma alquimia interior? A alquimia, ela pressupõe primeiro um processo caótico, né? Porque pressupõe fogo. Fogo é a Agni, é o elemento transformador por excelência, né? Aí há que se iniciar um processo de depuração, de sublimação daquilo que me levou a existir, minhas tendências positivas e negativas. Nenhum alquimista, ninguém pode pensar, não, eu sou um ascensionado, eu sou um mestre, um adepto, um homem perfeito, um Buda, né, um avatar, um bodhisattva, um duija. Não interessa que apelido você acha que você pode se dar, se você não conscientemente iniciar um processo de autotransformação, né, de sublimação daquilo que você tem para resolver no plano astral, nas emoções, na mente concreta, para que você fique sereno, pacífico, permeável a você mesmo, não vai conseguir andar. Mas então, sozinho, é possível se iniciar esse processo sozinho? Claro que sim. Você acha que sim?
Claro que Primeiro, pelo que você está falando... Sem ter, assim, você fala um mestre físico para te orientar? Não, claro, não é isso, não é um mestre físico, um orientador que eu digo, por exemplo. Como é que eu vou fazer uma transformação em mim se eu não sei o que transformar? Vou dizer, não, você acabou de dizer uma série de coisas, né? Mas muitas vezes a pessoa, ela não começa porque ela não sabe como. Ela sequer sabe. Bom, eu até concordo. A pessoa eu até concordo sabe. Que sabe, né? Que a gente sempre foge daquilo que a gente tem medo. O que falta, Grego, é assim, quando eu vou me propor assim, para vou fazer uma viagem, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Primeira coisa, eu tenho que assumir quem que eu sou. Eu sou um viajante. Depois é o seguinte, a minha viagem é o quê? De lazer ou de trabalho? Todos estamos em viagem de trabalho. Já é um caminho, isso aí já é legal. Todos estamos em viagem de trabalho. A vida é uma viagem a trabalho. O lazer não é aqui, o lazer é em outro lugar. É o lazer da consciência, a pax divina, não a paz humana. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Sou um viajante. Eu tenho que saber qual é o objetivo da minha viagem. Viagem de trabalho. Trabalho por quem? Por mim e pelo gênero humano. Eu tenho que saber depois, obviamente, e é imprescindível isso, qual é que é o meu objetivo. Eu vou chegar onde? Então, o que todo mundo quer que eu faça assim? Não, eu quero passar por um processo de alquimia interior. Tá, mas para ser o quê? O que você espera depois que você passar pelo processo alquímico? Então a pessoa tem que ter uma meta. Lógico. Tem que ter uma meta antes de iniciar o processo. E o que alguém pode esperar quando vai passar por um processo de iniciação? Terminar como iniciado. O que alguém pode esperar quando vai passar por um processo de adeptado? Terminar como um adepto. O que alguém pode querer quando vai passar por um processo de alquimia e transformação interior? Ser um alquimista transformado. Né? E o que é isso, essas coisas todas? Simplesmente é o seguinte, ser uma pessoa melhor. Mas não é ser uma pessoa melhor assim, não, eu passei por ali, eu ajudei não sei quem, o cara me fechou no trânsito, eu não reclamei. Isso não é ser melhor. Isso é fingir que é melhor. O ser humano só pode ser melhor no momento em que ele adquira consciência de quem ele é e o que ele está fazendo. Isso é alquimia. Porque daí se funde nele o sal, enxofre e o mercúrio, que é o corpo, a alma e o espírito. Aí sim. E é interessante, né, que quando acontece o que você está falando, e já falamos muitas vezes aqui de egrégoras, né? Quando você entra nessa sintonia, vamos dizer, eu quero mudar, eu começo a vibrar diferente. Eu entro na frequência da coisa em si. Claro. Perfeito, é isso. E aí as coisas, claro como que por encanto, elas começam a dar certo. Mas, o caminho, aí nós vamos entrar Só que o encanto é a questão o encanto é que só magia é real. Só que vocês observem o seguinte, né? Alguma coisa que é oculta, a alquimia. O processo alquímico, ele é hoje oculto à humanidade, ele é velado à humanidade. Isso, eu queria chegar nisso, exatamente. Hoje ele é velado à humanidade. Mas pelo fato do processo alquímico ser velado à humanidade e estar de posse de alguns poucos, significa que o processo alquímico não existe? Não, existe. Ele é real. Ele hoje está sendo processado, né, praticado em algum lugar de acordo com a necessidade. E ele é revelado conforme a necessidade. Exatamente. Ele é transmitido. E quando eu transmito alguma coisa para você, diga assim em grego, a alquimia funciona assim, eu vou e te conto como é que funciona, tá certo? Aí, quando eu digo para você como é que é, não é que eu estou tirando aquele segredo de algum lugar, eu estou tirando o véu e te mostrando, não sei o que a coisa fantástica, não, ele existia, só que é o seguinte, como eu sabia, eu tinha o caminho para essa coisa oculta. Sim. Porque eu tinha adquirido o direito de usá-la, ou acessá-la, ou vê-la. Quando eu falo para você grego, é assim, eu revelo para você. E revelar é o mesmo que desvelar, é tirar o véu. Quando eu tiro o véu, eu te mostro a coisa em si. Eu falo para você. Falar, for fares fato sum, que é brilhar, fale, brilhar. Então, eu faço com que a coisa se apresente para você, brilhe para você. Inclusive, o termo falar, ele deriva para um termo grego chamado phaino, que é eu brilho, eu me exibo. Quando eu falo para você, eu desvelo para você essa coisa tida como oculta, o meu trabalho acabou. Aí a coisa em si, ela se apresenta para você, você olha para essa coisa, o conhecimento oculto olha de volta para você e estabelece um caminho. Aí a transmissão, ele transmite, ele quer te levar até lá.
Aí você passa a fazer parte daquela realidade. Não é que ela foi criada na hora em que eu te contei, existe hoje. Tudo que há de oculto no mundo, tudo que há de oculto na história humana, na história cósmica, na história divina, ele é realidade. O fato de estar velado não quer dizer que não existe. Que não exista, perfeito. Ele só se torna visível, ele se exibe, né, ele brilha quando ele é falado. E quando é que ele é falado? Quando é necessário. Né? E quando que é necessário? Quando há um propósito para que você ouça isso. Essa que é a responsabilidade de quem tem que transmitir o conhecimento, quem tem que desvelar, quem tem que revelar o conhecimento. É fazer com que a coisa seja dita, a coisa seja plasmada, a coisa seja parida, criada, né? E mostrada a quem de direito no momento certo. Quem decide é quem de direito? Você, a própria lei, o karma. E o que vai ter que ser feito? Não sei, isso é a coisa de cada um. Então, quando eu for buscar um conhecimento oculto, eu tenho que saber, eu quero saber, tem um fenômeno, um processo chamado tumo, T-U-M-O. Tumo. Tumo é o seguinte, é aquele poder que permite que os monges no Tibete, no Himalaia, né, nos picos mais elevados do mundo, eles andem só de chinela e com um tecido envolvido em volta do corpo e não morrem de frio e não fazem nada. Por quê? Porque ele desenvolve o tumo, que faz com que o calor seja gerado dentro de si mesmo como um moto perpétuo e se expanda para a superfície, fazendo com que ele viva numa eterna primavera. Aí então, ok, meu objetivo é desenvolver o tumo. Eu quero ter a capacidade de andar só de chinela e de calção no dia mais frio do ano, em Florianópolis. Aí diz assim, mas daí você vai dedicar um tempo para aprender e desenvolver um poder, um CID, que é o controle do tumo, só para poder, no dia 2 de julho, quando tiver 5 graus, andar de calção e de chinelo na Philip Schmidt e mostrar que você não sente frio, para você ser adorado como um mestre? Isso é um objetivo de lei para aprender o que é o tumo? Qual vai ser a utilidade disso, né? Tem aquela passagem do mestre com relação ao discípulo, onde ele se apresenta e diz, mestre, estudei durante 10 anos, pratiquei, meditei e olha o que eu consigo fazer. Aí chamou o mestre até na beira do lago e o discípulo andou sobre as águas. E voltou e ficou esperando o elogio do mestre, que é o que todo discípulo deseja, né? Aí o mestre falou assim, por que você não construiu uma canoa em uma semana e estudou alguma coisa que prestasse para você evoluir nos outros 10 anos? Perfeito. É exatamente a mesma coisa, eu tenho que saber qual é que é o objetivo que eu quero para mim, para ir atrás de alguma coisa oculta, porque o oculto existe. Então, adianta a gente vir aqui agora e falar que não sei aonde tem uma embocadura para descer para Duarte? Adianta chegar aqui agora e falar qual é que é o nome civil de Maitreya Buda? Maitreya Buda é o Cristo... É o esperado, por todas as religiões, que nasceu em 24 de fevereiro de 49. Adianta a gente falar onde é que se encontram as 7 cidades da Agartha, de Duarte, onde é que entra Shambhala, dizer o nome dos Dhyanis que cuidam de cada posto representativo na face da Terra, declinar quais são os chefes das ordens que cuidam dos avatares. Adianta? Por quê? Aí eu vou conversar amanhã numa roda de cafezinho, vou te falar o nome do Dhyani planetário que não sei o que tá. Fala, não sei o que. Você é um cara muito sabido, hein? E adianta? Então eu tenho que ter um objetivo para saber isso. Com certeza, com toda certeza. Então, essa que é a questão. Então, tão importante quanto você ter acesso ou você buscar alguma coisa oculta, é você querer ter acesso a esse conhecimento para um processo de lei, para uma coisa que vale a pena, que tenha sentido. Senão, é com aquela questão do andar sobre água. Então faz uma canoa, ou compra uma canoa e usa o resto do tempo para pensar na vida, né? Ou usufrua a vida e deixa para pensar na próxima existência, né? Essa que é a questão. Então, o segredo, ele existe. O que é oculto, ele existe. O que é velado, ele existe. E ele é desvelado, né? Ele é revelado, né? No momento em que é necessário. Para quê? Para que ele seja bem usado. Quem vai saber se é bem usado? A coisa em si, para que daí a coisa em si, em contato com você, produza o resultado necessário. Porque senão, aí a gente fica só nessa busca incessante de coisas ocultas, de esoterismo, de modismo,
de um conhecimento diferenciado só para falar assim, eu sou um cara diferente. Por quê? Porque eu sei coisa oculta pra caramba. E aí? Sabe o que é Não interessante? adianta nada. O que você está falando é interessante, a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, vamos dizer dos 10 anos para cá, 96, 98 para cá. Eu sempre me considerei espiritualista. Eu bem lembro, eu sempre participei, fui palestrante e muito convidado para congressos, muitas reuniões, muitos seminários e tudo. E a gente tem percebido que ao longo desses anos, cada vez mais tem menos participante em congresso. Tem menos gente. Quer dizer, o público, quando você atingia 600 pessoas de público, que era uma tranquilidade, hoje você não consegue isso de forma nenhuma. Alguém vai dizer assim, o que é o fator econômico? Negativo. Eu posso dizer porque eu estou no meio. Não é o fator econômico. O que é então? A gente pergunta para essas pessoas. As pessoas estão cansadas da mesmice. A palavra certa é mesmice. Então, querendo ou não, pessoas leigas ou não, inteligentes ou não, iniciadas ou não iniciadas, estão dentro de todo esse contexto, né, que nós estamos conversando agora, e elas têm percebido, a alma delas, sei lá, a ânima delas, anseia por uma coisa diferente. E ela, independente de conhecer ou não, de ter o discernimento ou não, alguma coisa dentro dela, uma centelha divina, o que seja lá o que chama, chama por alguma coisa diferente. Então nós temos percebido as pessoas se mudando, se transformando e não aceitando mais qualquer coisa. Então já não se vende tanta ilusão como se vendia antigamente. E eu estou dizendo isso, que eu vivo no meio, e eu conheci muitas pessoas fanáticas, aquelas que fogem da linha do normal, e que elas mudaram isso aí. Eu vejo isso com bons olhos, com muito bom, porque a gente via, mas como a gente sempre disse, cada um no seu processo, né? Todo mundo tem o seu processo de aprendizado, cada um no seu passo. Então isso é muito importante. Então eu tenho percebido, eu que vivo no meio, de que existe, quer queira ou quer não, porque nós já falamos isso em programas anteriores, eu já te cobrei essa coisa ali, falo, Jorge, você fala tanto que nós vamos se transformar, que o mundo está se transformando, o Cristo já voltou, né, como era esperado, uma série de coisas, pô, e daí não acontece nada. Acontece isso aqui, tal, e você diz que o caos é necessário para a transformação. Então eu tenho percebido isso e isso me dá um quê de esperança que a gente sempre fala aqui, né? Você está rindo, né? Que a gente desanima. Essa é uma palavra que eu desconheço. Né? Conhece, Desanimar, né? eu desconheço. Não, então, às vezes dá aquela... E aí pergunta assim, mas você tem certeza? Eu disse assim, não sei, porque para que eu tenha certeza é necessário que um dia eu tivesse dúvida. Como eu nunca tive dúvida, eu não tenho certeza. Então. Né? Eu tenho o que tenho. Né? Não, mas é verdade ou não é? Claro que é. É interessante. É porque assim, primeiro que... Alguma coisa não revelada está por trás disso tudo, caramba. Mas não tem dúvida. É que a gente tem que se dar conta assim, Grego. Assim como o oculto, né, o segredo, o secreto, essa coisa toda, ele existe agora, sendo, né, realidade no seu lugar de origem, e a gente aqui conversando, a lei, a coisa cósmica em si, né, a divindade, não a divindade antropomorfizada, a divindade manifesta em operação, ela é uma constante. Não é assim, a lei não vai acontecer só no momento em que eu vou parar e vou meditar, ou quando está havendo um ritual no Tibete, ou quando está havendo um ritual na Agartha, em Badag, em Duat, não interessa onde, né? Não é só nesse momento, é uma coisa permanente, constante, não há um segundo de pausa, nesse segundo a lei parou de operar, nesse segundo a coisa... Não, é uma constante, o mundo, as pessoas, a coisa cósmica em si, o universo, a divindade, a humanidade, ela passa por um processo de transformação baseado na instantaneidade constantemente. O que acontece quando uma pessoa vai ter curiosidade sobre um assunto qualquer? Imagine quanta experiência essa pessoa deve ter tido e quanto mérito ela tem e qual é a pressão que ela tem dela sobre ela mesma, quer dizer, do espírito, né, da mente abstrata sobre a mente concreta e sobre o astral para transformar aquela necessidade, assim, é como se eu tivesse necessidade de contemplar a verdade. Eu tivesse necessidade de contemplar um conhecimento esotérico, oculto, de peso, de fôlego, que me fizesse bem para o espírito. Então eu digo assim, eu quero saber isso. Aí minha mente concreta,
Tem certeza? Mas não tenho nada para fazer, não estou preocupado, não. Aí passa pela mente concreta e vem no astral. Mas, pô, mas eu queria agora ver TV, não sei o que e tal. Aí passa por todos os, sabe, as barreiras de mente concreta, todas as barreiras de astral, e ainda assim consegue se manifestar como desejo, como vontade, como curiosidade. Então, eu vou lá naquele negócio porque fiquei curioso. A curiosidade é o impulso divino da tua necessidade de contato com a verdade, depois de ter passado pela mente concreta e pela mente, pelo astral, né? Que assim, filtrou, e para você parece que é curiosidade, vontade, desejo, não é? É um grande impulso que, como as pessoas estão congestionadas, petrificadas com relação ao que é permeável da divindade, então passa assim só réstias de luz que para a gente parece curiosidade. Eu chego para você assim, curioso para saber sobre a Agartha. Aí você me diz, não, mas a Agartha é o seguinte, ela é num morro ali perto de não sei aonde, e eu tenho uma excursão que dá para ir lá para Preços Mágicos. Assim, pô, grego, pô, me levar de ônibus para Agartha, não, tudo bem. Aí o que você fez? Você cometeu lesa evolução e lesa divindade porque você matou, né, o impulso divino que eu tinha para procurar aquilo e que se expressou como curiosidade, porque eu não sei que não é curiosidade, eu não entendo o meu processo mental, não entendo como a mediunidade se manifesta. Então eu digo, estou curioso, estou com vontade, pô, isso é legal, isso é diferente. Aí você chega ali e esbarra num cara que só quer saber de vender isso, vender aquilo, sabe? Mas você já percebe que o caminho não é aquele, né? Claro, só que daí eu digo assim, não, putz, fui lá, o cara quis me vender uma passagem de ônibus. Isso. Aí na próxima vez eu tenho de novo impulso. Você vai criar uma resistência. Totalmente, eu tenho impulso, não, pô, eu tô curioso sobre o que é a Agartha. Ih, cara, pô, mas outra vez eu fui lá, o cara quis me vender uma... Então eu vou, não, então em vez de ir lá procurar a Agartha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma saidinha e vou comprar aí um duende, vou comprar umas pedras ali, vou deitar, colocar umas pedras na barriga e ficar ali meditando, o resultado é o mesmo. Pronto, você já pegou um desvio. Quem é o culpado pelo meu desvio? Quem quis me vender a passagem. Ah, sim, isso é verdade. Então, tem que tomar muito cuidado quando você, né, de uma maneira impúbere, como criança, de maneira infantil, vai manipular as coisas, o conhecimento oculto, o conhecimento filosófico, com a intenção de benefício próprio, baseado na sua própria ignorância, porque o resultado disso é crime de lesa evolução e lesa divindade, porque você está impedindo que alguém que podia fazer o caminho através de você para ser visto pelo real conhecimento, você impede que essa pessoa vá por esse caminho, ela vai tomar um atalho depois de 10 anos de ficar deitada com várias pedras na barriga e ver que não adiantou, então pô, eu vou de novo lá ver aquele negócio da Agartha. Mas não tenha nem dúvida, tanto é que eu endosso o que você está falando, que nós temos responsabilidade. Nós, Não que eu tem digo, dúvida. nós que temos contato com o Todos. público, falamos na Todos, mídia, damos palestras, tudo isso aqui, a gente tem uma grande responsabilidade, que as pessoas que estão nos assistindo, nós temos uma grande, tudo aquilo que a gente fala, a maioria delas toma como verdade. Puxa, eles estão falando, estão lá em cima daquele palco que não representa absolutamente nada, toma como verdade. Então, se a gente fala alguma coisa, como você acabou de dizer, que não seja verdadeiro, nós estamos tirando do caminho, porque elas estão em busca de alguma coisa. Se uma pessoa vai assistir alguma coisa, ela está em busca de alguma coisa, dependendo daquilo que você fala. As pessoas se perdem no caminho, você tem uma responsabilidade enorme. Sem dúvida. Então, Claro que sim. já aconteceu comigo, e eu digo aqui, como eu já disse na frente do público, eu digo aqui na frente da TV, que muitas verdades, entre aspas, entre parênteses, que eu tinha em certa ocasião e eu levei a público, e que depois, passados os anos, elas se modificaram ou não eram conforme eu as via, eu voltei a público, Claro. eu disse, vocês me desculpem, que aquilo que eu falei há anos não condizia com o que eu acredito agora. Então eu peço desculpas, a verdade agora é desta forma. Mas é um processo lícito, né, Grego? Porque tenha ninguém dúvida, é eu dono tenho da responsabilidade verdade. sobre aquelas- Exato, aquelas ninguém é pessoas. dono da verdade. Então você tem que aprender e compartilhar esse aprendizado. O princípio básico de um processo de troca de informação com um outro ser humano, né, é o respeito. Então eu tenho que respeitar essa criatura porque eu não sei quem essa criatura é que eu vejo agora, eu não sei quem essa criatura é que me assiste, então eu respeito tanto quanto eu respeito a mim mesmo. Eu não Tem que desejo ser, falar claro. uma inverdade tanto quanto eu não gostaria de ouvir, eu não quero levar ninguém para o caminho errado, tanto quanto eu gostaria de... E eu respeito igual a mim mesmo,
E eu me respeito pra caramba, por quê? Porque eu sei o que eu sou. E o que que eu sou? Um ser humano como todos. Só que eu vejo um ser humano como todos como uma grande coisa, não como se quer acreditar que um ser humano é uma merreca. Não, Mas porcaria. inclusive, eu tenho sido muito criticado, inclusive, por amigos, né, e pelas pessoas, porque muitas verdades que eu tinha em comum com as pessoas se modificaram. Claro. Então, para os olhos deles, para o ponto de vista deles, eu saí do caminho, eu me perdi. É. Eles estão orando por mim para que eu retome o caminho. Tem que agradecer, né? Não, mas eu acho que é Não, eu legal a gente acredito. abordar isso. Claro que sim, Que é um claro que sim. comportamento que é interessante a gente ver. Nós estamos falando em revelação, em desvelar muita coisa. Então, puxa, por que você era assim? Você vai voltar? Alguma coisa está influenciando você? Os nossos irmãos estão tal. Você vai voltar para o caminho? Eu falo, caramba. E eu fico, Qual o caminho? Exato, mas não adianta eu querer contra-argumentar de uma coisa que é uma descoberta pessoal e que cada um vai ter que ter a sua. Não vai ser na minha influência ou na sua que alguém vai se modificar. E sabe por quê, Grego? É que assim, que daí o caminho que cada um escolhe, ele, assim, de tanto ter sido escolhido por algumas pessoas, ele vira um ser, uma egrégora, né? E ele em si tem que ser sublimado. Não adianta você matar todas as pessoas que acreditam em uma coisa errada. Você tem que fazer com que elas entendam que aquela coisa está errada, porque no entenderem que a coisa está errada, a coisa em si se sublima e você resgata não só as pessoas, mas você resgata a coisa em si também. Você resgata o visível e o invisível. Mas não é fácil. Sabe por quê? Porque, não, inclusive, fácil não é. Isso tem acontecido, acontecido, mas é o caminho. inclusive no seio da família. Lógico. Meu Deus do céu, olha, estou falando aqui, é uma forma de expressão, Deus do céu, né? Mas fica difícil porque o pai, ele é o exemplo, Fala, né? meu Deus em mim ou meu Deus em Xambala. É isso aí, em Xambala, exato. Então nós somos o exemplo. Independente da idade de nossos filhos, nós somos o exemplo deles. Então quando eles veem que o pai se modificou em alguns aspectos, aqui fica difícil eles... então você tem que respeitar. Mas a resposta para eles é assim. A liberdade de expressão deles, de crença, de credo e tudo isso aqui, e ao mesmo tempo fica difícil você pedir para que eles acreditem naquilo que você está militando, está pensando, está crendo agora, ou é a sua verdade atual, né? Não é fácil, eu estou aqui falando para vocês na frente, não é fácil esse hiato entre essas mudanças. Já disse para muita gente, digo aqui na frente das câmeras de novo, eu creio que eu fui muito mais feliz, iludido do que eu sou hoje. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Ele ri. Realmente não... Eleva-se a Kibel, o planetário, né? Eleva a Vânia e fala assim, eleva-se um homem, né? E se choca contra si mesmo. Eleva-se mais ainda, se choca contra a família. Eleva-se mais ainda, se choca contra a nação. Eleve-se mais ainda e se chocará contra a própria humanidade. Olha só. Então, quanto mais você tiver consciência, mais vai ampliar o teu raio de ação e mais coisas você tem para fazer, mas é o caminho, não tem? E é um caminho prazeroso porque ele vai te dar a sensação, né, inigualável, que é a sensação do dever cumprido, como também dizia Kibel, nada superior à sensação do dever cumprido. Com certeza, mas não é fácil, isso que eu digo. Não, e com relação aos filhos, o filho tem que entender, ou os filhos têm que entender que é o seguinte, nossa função com relação aos filhos é dar para eles o caminho que eles escolheram nesse ramo racial, ramo familiar, primeira coisa. Segundo, errar para que eles não repitam os mesmos erros que nós cometemos. Pronto. Depois disso, o filho tem que entender que eu, né, sou uma criatura que tem uma coisa para fazer. Então, eu sou pai deles, né, e também sou o Jorge Antônio Ouro, que tem coisa para fazer. Sim. Né, e já não pode abrir mão disso. Né. Primeiro está o trabalho da lei. Depois vem o trabalho humano no qual se enquadra a família. Você sabia que todos eles, agora eu vou dizer também, né? Acho que você vai se admirar, não sei se você admira, eles assistiam Vida Inteligente. Hoje eles não assistem mais. Não assistem mais, ali. Vida Inteligente ficou por demais chocante. Perfeitamente. A verdade estava por demais revelada. Não, mas aconteceu também, inclusive, principalmente quando nós falamos sobre as tradições ocultas do Natal, né? Sim, então, uma quebradeira. E aí eu comecei a falar, então não assistiram, inclusive, tinham resistência em assistir. Mas é interessante isso, essa resistência, muitas vezes a gente tem resistência a uma coisa que a gente quer botar uma dificuldade na frente que não é. Então como é que eu posso falar mal de alguma coisa? Eu me lembro muito da parábola das três peneiras, né?
você deve saber o que é, o pessoal também. Então, as pessoas têm essa resistência. Então, a pessoa que não queria assistir de jeito nenhum isso aqui, para não mudar os conceitos, que tinha ficado muito ofendida com esse negócio de irmão gêmeo de Jesus, que Imagina. ressuscitou e tal, que a história não era bem assim como tinha sido contado, acabou assistindo. E, para sua surpresa, acabou assistindo com o maior agrado, fez perguntas a respeito, viu a coerência daquela questão. Então é isso, nós temos, eu estou contando isso tudo para incentivar o telespectador, para se permitir, não julgar, pré-julgar alguma coisa antes, não ter aquela resistência. Não ter medo, né? Tem que ter isso, tem o filtro, você pode fazer o que você bem entender. Eu já disse aqui diversas vezes. O que a gente fala aqui dentro é a nossa verdade, a verdade que nós temos hoje, e não necessariamente a sua. Ouça aquilo lá, da mesma forma que nós recebemos os elogios, tenho certeza de que muitas pessoas devem nos criticar, e as críticas também são muito bem-vindas, nós estamos aqui exatamente para isso. Mas o nosso objetivo realmente é esse intercâmbio, essa mudança. Diz que a crítica, quando desprovida do seu aspecto negativo, é o maior instrumento do aperfeiçoamento humano. Aquibel também diz. Também acredito. Então isso a gente tem que se permitir para que a gente possa deixar que essa alquimia aconteça que nós falamos no começo. Né? Claro. Então, se nós queremos a revelação, se nós queremos que as coisas apareçam para nós temos que favorecer, dar oportunidade para isso. O que a gente tem que entender assim, Greg, é que o ser humano perdeu a noção e a humanidade ela vive assim um pouco conturbada, né? Assim, sem olhar exatamente onde é que ela está. Só que assim, o que é oculto, o que é velado, que é o objeto da nossa conversa hoje, ele é uma realidade tão clara, tão nítida, tão palpável quanto a gente está conversando aqui nós todos, né? E essa realidade que ela está hoje oculta, né, ela não nasceu oculta. O que está velado hoje não nasceu velado. Em algum momento, isso foi retirado do convívio humano para a proteção da própria humanidade. Para proteção, tá. Para proteção. E quem guarda o conhecimento hoje, o nome é guardião mesmo. Por quê? Porque ele está guardando alguma coisa que não lhe pertence. Independente de qual seja o conhecimento que esteja oculto hoje, independente de qual seja os fatos ocultos hoje, todos eles pertencem à humanidade e no seu devido tempo devem ser trazidos à luz, entregues à humanidade. Sabe por quê? Porque todo esse conhecimento, ele precisa olhar nos olhos da humanidade, ele precisa ser visto para se transformar em realidade. Então, tudo que é oculto, tudo que é de lei, ele tem que ser conhecido. Só que não a qualquer custo, não a qualquer momento e não sem um propósito. Né? Porque, por exemplo, quando se criou o conceito de segredo, quando houve a queda atlântica, então isso é alguma coisa próximo de um milhão e pouco de anos atrás, quando se criou um conceito de segredo, como derivado do que também já tinha acontecido na época da Lemúria, a terceira raça-mãe, que tinha a ver inclusive com a criação dos 49 adeptos independentes, a grande fraternidade branca, que a gente falou na outra vez. Falamos. Então se criou o conceito de segredo e o conhecimento ele foi tirado da humanidade para evitar que a humanidade, ainda infantil, ainda impúbere, ainda despreparada para manipular e manusear todas as forças que lhe são inerentes, porque ela não tem consciência disso, então isso é retirado e dado aos poucos à humanidade. De que maneira que é dado? Sempre vem uma outra ordem, outra avatara e tenta botar a humanidade no caminho para daí então dar o conhecimento. Então a tendência é que tudo seja devolvido por quê? Porque é necessário. Você ouviu falar recentemente aqui de um filme lançado na internet, produzido, muito bem produzido, está à disposição na internet, chamado Zeitgeist. Você chegou a vê-lo? Só um pedaço, né? Um pedaço, um pedaço. Aquilo é interessante, por que eu toquei nesse assunto? Porque ele mostra da forma como nós somos manipulados, né? Ele bota o dedão Perfeito. Num processo então, complicado. A minha pergunta procede. O filme é interessante, eu recomendo que todo mundo assista e se prepare. Repete o nome, é Zeitgeist. Zeitgeist. Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Zeitgeist. Em alemão. Em alemão. Tem na internet disponível para todo mundo ver. Download em todas as línguas, você já baixa, já legendado, vale a pena. Ele aborda a questão do uso político da religiosidade. Perfeitamente. Então vale a pena e prepare-se, permita-se
Dê essa oportunidade para você. Assista, é interessante. Mas por que eu toquei nesse filme? Porque, para a minha pergunta de agora, esse processo da revelação, ele se dará conforme você vai caminhando, conforme você vai se permitindo, conforme você vai galgando, vamos dizer, os degraus, vamos falar na linguagem que todo mundo conhece, você vai galgando os degraus, você vai se revelando o que está em cada degrau para você. Pois bem, a gente sabe que tem muita gente, vamos chamar dos físicos, não vamos falar dos extrafísicos não, só de físico, muita gente que quer esta subjugação, que essa subjugação continue. Sim. Que continuemos ignorantes, que continuemos vacas de presépio, que continuemos com a nossa viseira e a gente não vá para frente. A pergunta é a seguinte: esse processo da revelação, ele é superior a uma eventual manipulação de não deixar aparecer? Eu acredito que a resposta é óbvia, né? Mas só quero que você não, mas diga. Vamos fazer uma analogia, não é? De manhã, o sol está nascendo, a aurora está nascendo, né? O dealbar de um novo ciclo, né? Aí, para quem está focado no novo dia, no primeiro raio de luz já é o novo dia. Sim. Para quem está focado no dia que está acabando, na noite, na sombra, ele jamais vai admitir que o novo dia começou, porque ele vai falar assim, você fala assim, pô, mas o novo dia já se fez, porque o sol está a pino. Daí eu, supondo que tivesse focado no ciclo passado, digo assim, está a pino, mas embaixo da sola do meu sapato tem sombra. Então o que nós vemos hoje, de uma maneira muito aguda, são os resíduos, os resquícios de um ciclo que já terminou, se agarrando com unhas e dentes nos seus últimos representantes para tentar manter a ferro e fogo uma humanidade que já possui uma outra consciência. É um processo impossível de ser segurado, essa transformação. Impossível. Impossível. Não tem Fisicamente é impossível, logicamente é impossível, cosmicamente a mudança já é um fato. Tudo bem, agora eu quero ver você se sair nessa resposta. Se não souber, eu digo. Vamos lá, exatamente. Se você está falando que é impossível, eu volto alguns programas atrás e quando houve aquela rebeldia contra a divindade na questão atlântica, sim, certo? Se uma civilização se rebela contra a sua divindade e acontece o que aconteceu e que nós sabemos, ou que a maioria considera como um mito, seja lá o que, não importa, está lá, afundou continente, subiu uma civilização super evoluída. O Egito subiu para a Europa, desceu, sobrou a Ilha dos Açores, não sei o que, o Brasil subiu, é uma confusão dos diabos. Sabedores que somos disso, e que você mesmo aqui afirmou neste programa, como que você me fala hoje com tamanha segurança se nós temos um passado? Olha o sorriso, eu gosto desse sorriso. Você gostou dessa pergunta? Gostei, ótimo. Então divirta-se, vai lá, eu quero ver responder agora. É muito legal, porque assim, a gente tem que pensar que assim, a coisa cósmica em si, ela é una, ela é polarizada para permitir a ciência da matéria. Então o sim e o não, o certo e errado, existe do ponto de vista humano. E cosmicamente isso foi criado em algum momento quando o quinto planetário disse assim, eu não vou participar da gênese humana. E aí acontece a queda dos anjos, que é narrada na Bíblia. Isso não é um mito, é quando o quinto... Figurativo, né? Real. Mas o que é a queda dos anjos? O que é? Nós já falamos, né? Caiu uma hierarquia inteira junto com o quinto planetário. Físico, real, e onde então se criou o conceito de mal humano. Tá? E aí então, isso veio por milhões e milhões e milhões de anos, sabe, se processando e vinha... E aí depois veio para o nosso globo e passou as raças mães e veio. E aí a divindade, o governo do mundo tentando reparar. E vem um avatar, um bodhisattva, um Manu e não sei o que e tal. E aí a guerra dos contrários, então aí a queda da Atlântida, não sei o que. Sabe, na questão do Brasil, no Rio de Janeiro, daí os gêmeos de Etibal e Etibal-Bel morrem na Baía da Guanabara, filhos de Badesir, e eram os gêmeos, não sei o que. É o Fenício, você está falando? Isso. Tá. Quando eles habitavam o Rio de Janeiro, né? Então aí os gêmeos de Etibal e Etibal-Bel morrem na Baía da Guanabara. Por quê? Porque o pessoal de uma ordem da mão esquerda vem e faz com que o barco afunde. Então sempre houve aquela guerra dos contrários. E foi o que originou a queda atlântica, o rei da quarta cidade, então se levanta junto com as demais, aí ataca a oitava, sacrifica a divindade.
essa coisa toda. Então, a tua pergunta, se na Atlântida, quando a própria divindade existia, coexistia, e nem sequer havia o segredo, como é que a humanidade, então, perfeita, entre aspas, comete isso? É porque na Atlântida se desenvolvia a mente concreta e inconsciente. Inconsciente. Tá. Exatamente. Apesar de todo aquele fabuloso tecnologia... É como é hoje. Hoje a ciência, a técnica, ela é inconsciente, ela está a trabalho da mente concreta. Sim. Né? E agora... Eu não entendi ainda. Qual é a diferença daquela mente com a nossa mente de hoje? Nenhuma. É que hoje a tônica da quinta raça que nós estamos é o desenvolvimento da mente abstrata, da parte divina que deve subjugar a mente concreta. Ah, tá. Não só isso. Coisa que não existia no passado. Não existia no passado. Tá. É um processo de descida e de subida. Certo. Sabe? Mas não só isso. Acontece que é o seguinte, e isso é uma coisa que aconteceu agora, que nunca tinha acontecido antes cosmicamente e que jamais vai acontecer de novo cosmicamente. Por quê? Porque o não cósmico, a criação do segredo, a criação da palavra não, a criação da palavra mal, do conceito de mal, ele foi feito uma vez só na história do universo, que foi quando o Quinto disse que não queria participar da gênese humana porque a humanidade estava imperfeita para receber o que ele tinha para dar. O que acontece? Ele se lança para fazer com que a humanidade evolua mais rapidamente, junto com toda uma hierarquia. Aí então criou essa questão do bem e mal cósmico e humano. Aí o que acontece? Esse ir e vir da divindade fez com que em determinado momento, aí o próprio sexto planetário, o que seria, né, o regente da humanidade futura, ele vem e existe humanamente, nunca aconteceu, existe humanamente, e há um embate entre forças divinas no plano humano. Quem era esse que veio? O sexto planetário, Aquibel. Aquibel, tá. Aquibel. Mas é o que está regendo hoje. É o regente de hoje? Aquibel é o regente de hoje? É assim, é que hoje, daí, eu já te respondo assim que terminar de falar. Então aí, o sexto planetário vem, assume funções humanas junto com a sua contraparte, Aquibel Alamirá. Sim. Entende? E aí ele reescreve todo o passado, presente e o futuro humano, ao mesmo tempo em que ele reescreve todo o passado, presente e futuro divino. E aí acontece o quê? O embate que existia antes cosmicamente e humanamente no conceito de mal, ele deixa de existir e chegou um momento em que se diz que as duas bocas beberam na mesma taça. O quinto e o sexto finalmente fazem as pazes. O quinto é entronizado no lugar onde ele devia ter ido no momento em que ele disse que não queria, ele volta e assume e fica por um período até que ele assuma de novo a gênese humana. Então, cosmicamente, não existe mais sequer o conceito de mal. Tá. Então, você me pergunta, vai dar certo? Você tem certeza que vai dar certo? E eu disse, não tenho certeza porque eu não conheço a palavra dúvida. Né? Então, é obrigatório porque cosmicamente é um fato consumado. Se cosmicamente não existe mais o não existe mais o contrário, não existe mais o mal, como humanamente ele vai sobreexistir? Entendido. Não pode. Né? Então, as coisas todas, o xadrez cósmico, as peças do ponto de vista cósmico, elas voltaram para o seu lugar de origem e não há mais ninguém caído. Não há mais hierarquia rebelada. Não há mais oposição cósmica. O que tem ainda é resíduo humano de uma oposição cósmica. E ele tende a ser sublimado, que é o que a gente está presenciando hoje. Respondi. Respondeu. Tá. Respondeu, bem respondido. Houve algum tempo no passado, porque o que a gente lê, isso aqui acho que é oportuno perguntar, diz que teve uma certa ocasião, há milhões de anos, sei lá, atrás, na Terra, houve um momento, dizem, eu já li isso aí, houve um momento em que alguém, ou a hierarquia, ou sei lá quem for, não importa, teria quase que desistido da humanidade terrena. É verdade isso? Não. Nunca? Jamais. Jamais? Jamais. Mais um mito que vai... Jamais. Jamais. Não houve essa história? Não, nunca. Que aí, porque disse, não, que disse, pô, não quero nem entrar no mérito da questão. Diz que aí o ser de Vênus veio para cá, né? Diz que era a situação que era a única. Então, o ser de Vênus então falou, não, sou eu que vou lá, então eu vou lá e vou redimir, isso aqui já vem assim. Vênus teve a sua humanidade, mas só que Vênus está em uma ronda planetária diferente. Sim, diferente. Ele fisicamente é impossível. O que acontece é que todos os planetas onde já existiu humanidade em rondas diferentes
tem representatividade na Terra, Sim. né, na Agartha, nas 7 cidades. E quando se diz que um venusiano participou da gênese humana, não é um venusiano, é um venusiano com valores aqui. Sim. É um pai, Sim, um sim, Pitra, sim, sim. Gnisvata, Barishad, né, e um Sura, Asura. Então, todas as cadeias participando da gênese humana. A própria divindade se lança, né, no gênero humano, né, e o gênero humano tem que dar certo, porque é através do gênero humano que se extingue a principal limitante divina, que é a geometrização. A divindade hoje, independente em qual nível ela esteja, ela não entende a matéria mais densa porque perdeu a capacidade de geometrizar, porque houve a queda do 5º planetário. Agora, como os dois beberam na mesma taça e tudo volta ao estado original, ao estado de graça, que seria a idade do ouro, a Satya Yuga, divindade e humanidade coexistindo, acaba a limitante divina da geometrização, a divindade entende a matéria entende a divindade, o humano e o divino se fundem e partem para a humanidade divina, que é a humanidade alada, é a raça dourada. Essa é a apoteose do gênero humano. Então, em nenhum segundo cósmico, jamais a divindade se cansou ou pensou em desistir do gênero humano. Tanto é prova que é o seguinte... Porque o projeto é muito grande para existir uma coisa nesse sentido. Né? É que a própria coisa em si, não existe um lugar para fugir. A coisa se processa aqui. E a prova que isso nunca aconteceu, da divindade abrir mão da humanidade, é que ela deu seus filhos pela própria humanidade. E quais são eles? Os avataras, os manus, os budas que vieram e foram sacrificados por tentar ajudar a própria humanidade. Tá, nós temos 4, 5 minutos. Agora eu vou... Sabe o que eu quero de você? Revelações. Então você tem esses 5 minutos, você vai optar pelo tipo de revelações que você vai querer fazer. Revelações de ordem das pessoas, revelações do que a gente pode esperar doravante. O que a humanidade pode esperar nesse ano que nós iniciamos já. Nós já estamos no 2º mês, o tempo voa, né? O tempo nosso relativo. O que nós temos para frente, o que a gente pode melhorar, o que cada um pode fazer para fazer a sua parte, para ajudar nesse processo, né? Que não adianta a gente só falar que somos parte do todo e não vivenciarmos essa coisa, né? Não adianta a gente querer falar em mudança sem querer fazer a nossa mudança, que todo mundo diz que começa por nós próprios. Então eu me transformo e assim já começa o processo de transformação de todos aqueles que eu quero transformar. Né? Tudo aquilo que a gente muda no todo, como nós estamos batendo sempre na mesma tecla. Então, o que você consideraria relevante revelar nesse momento? É ruim, né? Eu sou. Bom, primeiro assim, há 2 tipos de revelação. Isso. Uma é a revelação do que nós designamos de Devavani, o anjo da palavra, que é aquele que revela ao mesmo tempo em que ele cria. Ele te conta alguma coisa sobre o universo e cria esse universo. Ele te fala alguma coisa sobre a divindade e cria aquela realidade. Então, é o revelador criador. Esse só tem um. E a ele é dado revelar. O que nós podemos fazer, e o que a gente tem feito aqui desde o primeiro dia que a gente veio conversar, é revelar o que está oculto e que agora é de lei que a humanidade ouça. Para quê? Qual é o objetivo? Para que essa coisa, para que essa realidade olhe para a humanidade, olhe para vocês, e para que vocês olhem de volta para ela. E de que maneira? Ouvindo. Ouve o que a gente está conversando, se projeta nessa realidade e aí se estabelece um caminho. Qual o caminho? De vocês para essa realidade. Então a gente tem feito a revelação do 1º, 2º, 28 de setembro de 2005, 8 horas da noite, até hoje. Conversamos hoje, nós falamos, por exemplo, de que o 5º e o 6º planetário beberam na mesma taça e não existe mais sequer o mal cósmico e o 5º está entronizado em Shambhala. Isso nunca foi dito. Isso é uma realidade das mais ocultas que se possa pensar. E é realidade. Agora, o que adianta a gente vir aqui e revelar coisas da Agartha, Shambhala, sobre não sei o que, mundos ocultos, se não se aplica isso à realidade de cada um, a minha, a tua, de vocês, para que a gente transforme não só nós mesmos, mas a própria humanidade. É que tudo que a gente fala aqui tem aplicação prática. Quando eu digo que 5º e 6º beberam na mesma taça e não existe sequer o mal cósmico mais, isso pressupõe o quê? A que eu reveja o meu conceito de mal e de sofrimento, porque o 5º e o 6º estão em mim. Sim. O pai e a mãe estão em mim. O teotrim está em mim. Pai, mãe, filho. A imagem então, e semelhança, né? Vamos falar numa linguagem. Exatamente, exatamente. E aí, como está em mim, se não existe cosmicamente o mal, que direito eu tenho de sofrer?
Que direito eu tenho de fazer com que a divindade que está em mim sofra, se cosmicamente não existe mais o sofrimento? Então, tudo que nós falamos aqui, tudo que a gente tem tentado falar aqui, é prático, é aplicável no dia a dia. Como fazer para que isso seja realidade? Como eu posso fazer para, tendo contato com essa realidade, eu viver os prazeres, a pax? Tem duas pax, tem a paz com Z, que é a paz humana, e tem a pax com X, que é a paz divina. A paz humana, ela advém da realização temporária de um desejo ou um bem-estar humano. A pax divina, ela é perene, ela é o sempre, fora do tempo. Então, o que eu tenho que fazer para estar em contato com essa realidade? Eu tenho que fazer com que essa realidade chegue em mim de que maneira? Olhar para a realidade. O que é olhar para a realidade? Ouça, pense, discuta, critique consigo mesmo, controle-se, tenha força, tenha determinação, se reconheça como quem você é, como um ser humano, como a própria divindade em operação na face da Terra. Não tenha medo de nada nem de ninguém, nem vivo, nem invisível, nem visível. Não tema nada visível nem invisível. Não odeie nada visível nem invisível e tenha paciência com os visíveis e com os invisíveis. Quais invisíveis? Aqueles que cada um tem na sua própria cabeça e que torna a vida de cada um no dia a dia o conceito de inferno. Viva em paz, viva em pax. Tenha domínio sobre quem você é e sobre as criaturas que você mesmo pariu, para que você seja quem você realmente é, que é o quê? Um divino em trabalho, em viagem de trabalho, na face da Terra, na existência, e a gente chama esse trabalho de vida. Então, vive em paz, buscando quem você realmente é. Muito obrigado, Jorge. Um fraterno abraço a vocês e até sempre. E a partir de hoje, nós fizemos as nossas revelações e que essas revelações continuem para você a partir de hoje e para o sempre, como o Ben Jorge sempre fala. Um grande abraço e até sempre. Até sempre, fraterno abraço. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Nós já falamos nos bastidores. Boa noite a todos. Novamente uma satisfação estar aqui. Obrigado novamente ao Grego, ao fraterno irmão Grego, pelo convite. Eu queria cumprimentar hoje a Rejane. Ela me ligou hoje à tarde para falar que tinha assistido o teu programa. E que o nosso programa. E que aí então procurou na internet sobre a Agartha e localizou um site. Eu queria informações, só que eu estava no meio de uma reunião e só pude passar um telefone de contato para ela de outra pessoa. Então, Rejane, me desculpe não poder ter te dado atenção, mas não foi má vontade não, é que estava assim atazanado pela vida lá. Outra hora, se quiser ligar, por gentileza, fique à vontade. Isso. Um abraço também para a Fabiana, que a partir de há pouco tempo aqui tem nos assistido direto, tem nos enviado e-mails de agradecimento, de apoio. Isso é muito gostoso para nós, né, Jorge? Eu sempre rebato tudo que eu recebo para o Jorge rebate para mim, então é muito gostoso. Alguns eu também respondo, outros estão na fila lá, mas eu vou responder. E a gente recebe assim, alguns e-mails que é de ficar ruborizado, né? De satisfeito. De satisfeito. Eu fico hiper gratificado quando a gente lê aquilo lá. Eu fico ruborizado porque às vezes as pessoas expressam aquela satisfação adjetivando o ser humano, né? Mas aí não tem nada a ver conosco, que é o que a gente está falando aqui, e o que a gente está falando aqui é simplesmente uma realidade que quer ser verbalizada, mais nada. A gente está aqui conversando, uma coisa agradável, uma coisa fraterna. Não sei quem foi mandou, você me mandou um e-mail, né? Foi. Que quem estava assistindo disse que se sente assim, entre amigos, entre irmãos, conversando, né? Não é como se fosse um programa de TV. E realmente não é. A gente está aqui para conversar, repartir com ao vivo, né? O programa é ao vivo, 3222-1137. Você pode telefonar, você pode formular sua pergunta. Nós estamos aqui para, se possível, responder todas as suas questões. E aqui a gente faz questão, quando não soubermos de usar uma coisa que é muito fácil de usar, que é falar não sei. Não sei. Não sei. Né? E errar também, que é bem-vindos os nossos erros, que se transformam em acertos posteriores. Não tenha dúvida, erramos ao vivo. Sim, não tem nada melhor. É isso que faz a coisa divertida. Então, Jorge, agora vamos lá para o oculto, para o velado. A origem da palavra velar é véu, né? Então véu deriva de velar.
O revelar é o mesmo que desvelar, é retirar o véu. O porquê velar alguma coisa? Por que colocar o véu de ferver os metais, vai sair determinado vapor, aí você pega esse vapor, ele vai virar pó, aí depois esse pó você tem que pegar e ferver novamente, depois você vai e mistura. Então aquele jogo entre mercúrio, enxofre e sal, Como se na fosse verdade, o caldeirão da bruxa, vamos dizer. Simulação, uma simulação. Sim, só que são partes diferentes no que seria Claro. o plano da criação, né? A bruxaria, que é um processo astral, de um processo alquímico que é de mente abstrata. Sim, claro. E a alquimia, ela lida com o sal, o enxofre e o mercúrio, que é equivalente a corpo, alma e espírito. Repete isso aí? Sal, enxofre e mercúrio é o Sim. equivalente a corpo, alma e espírito. Perfeito. Tá? Interessante. Então, antes que o sal se transforme em enxofre e que o enxofre se transforme em mercúrio, há que se sublimar tudo que é necessário no corpo, na alma e no espírito, até que os três virem uma coisa só consciente, humano divinizado, divino humanizado, se misture o mercúrio e os valores do mercúrio passem para os outros dois, e aí então o alquimista vê na matéria o ouro. Quando o alquimista vê na matéria o ouro, é porque o ouro já está nele, alquimista. Aí a matéria ouro se entrega a ele, alquimista, para ser bem usada. Entendi. Então não tem condição de alguém virar alquimista se não fizer alquimia interior. Não. Uma das razões, bem... inclusive, da queda dos Templários foi que o rei, na época, eu não lembro se era Pipino Belo, era um desses danados aí da época. Ele tentou entrar nos Templários, ser admitido, exatamente para ter acesso ao domínio da alquimia que se professava na Ordem da Calatrava, né? E foi recusado porque ele não tinha valores morais para ser um alquimista, né? E uma das razões, então, de ter levado à queda dos Templários. Qual é o caminho, vamos repetir aqui, isso é importante dentro do nosso assunto, a gente sempre converge para outras coisas, Sim, né? Mas não tem jeito. Qual é o caminho para a alquimia interior? Já tem livros e mais livros escritos, você já viu, né? Eu sei. Isso aí é o popular, é a mesma coisa do que o horóscopo de jornal. Alguma coisa existe. Qual seria o caminho mais fácil hoje, já que nós estamos falando em segredos, em revelações, em velações, tudo isso aqui, qual seria o caminho melhor para se iniciar no caminho realmente da alquimia, da transformação interior? Que existe muita fantasia, né? O que mais existe é fantasia. Fica enganando as pessoas, dizendo que você se transforma dessa forma, isso aqui, tal, e a conversa fiada. Então, qual é o caminho? Como eu começaria hoje, vamos dizer, como tudo... Por quê? Porque ele só é dado no tempo certo. Na época dos Templários, e os Templários quando foram, né, quando os cavaleiros foram para Jerusalém antes da fundação dos Templários e se hospedaram no que seria o antigo Templo de Salomão, eles trouxeram lá algumas coisas, dentre essas coisas, trouxeram os segredos da alquimia. E foi de onde derivou parte do poder financeiro que eles tiveram à época e levou depois ao extermínio deles, né? Porque estavam fazendo frente ao papado, à igreja e ao próprio rei. Mas parte, né, desse conhecimento oculto, esotérico dos Templários da alquimia, eles preservaram de que maneira criaram uma ordem da Calatrava, né, que fica em Santiago da Compostela, e lá se professava a alquimia. Tanto é que uma parte das regras dos Templários dizia que ele não podia mexer com os metais da lua e do sol, né, e nem professar a arte em dia que tivesse visita na casa dele. Então, existiam regras, inclusive, para ele fazer o processo alquímico para gerar a riqueza que ele necessitava para o trabalho. De tão real que era, tinha um manual para usar. Por que essa diferença que você está falando do pessoal de antigamente, quando existia o poder da alquimia e tudo? Qual era a diferença das pessoas daquela época com as pessoas de hoje? Então nós pioramos como pessoas? Não, Grego. Eles sabiam manipular isso, eles tinham... Mas hoje também se sabe. Eles sabiam, quer dizer, os alquimistas, você quer dizer que os alquimistas de hoje também sabem manipular por necessário? Assim, tem alquimista e tem o que chama de espargidor. Sim, espargir é espalhador, né? Exato. O espalhador é aquele cara que faz confusão, lê um monte de fórmulas de alquimia, pensa que sabe, mas não sabe, daí não transforma nem o metal nem a ele próprio. Né? Aquele que passa a vida se enganando e morre feliz por ter se enganado. O que falam aí, só para complementar, para você pegar o gancho, essa coisa da tal alquimia interior, ela é necessária antes de você virar um alquimista físico, vamos dizer? Claro.
Então, a primeira é essa tal Sim. de alquimia interior. É porque a alquimia, nós já voltamos no segredo, É. mas tem muito a ver porque a alquimia faz parte do imaginário popular com relação assim, ao segredo que todo mundo gostaria de ter, né? Então tem o que chama de lápis filosoforum. Lápis filosoforum é aquilo que é o resultado do processo alquímico. Tem a suma matéria, que é aquilo que tudo em que toca vira ouro. Só que a fórmula da alquimia ela é completamente conhecida, né? Sei lá, de todos que tenham curiosidade para conhecer. Então você sabe que tem que pegar o metal, determinado tipo de metal, e aí ferver esse metal durante vários dias em determinada Lunação, lua, né? Exatamente. Também tem uma... Aí dessa sobre alguma coisa. Já vamos conversar sobre isso. Em algum momento havia um conhecimento totalmente desvelado, totalmente revelado? Pode ser, vamos conversar também. A questão que se coloca hoje, antes de conversar o que é o revelar e o porquê revelar, é o seguinte: porque nós queremos saber o que está velado. Por que a nossa atração, né, esse fascínio que todos nós temos pelo oculto? E muitas vezes na busca do oculto, você vai por um caminho que não tem nada a ver com o que seria o oculto do ponto de vista da lei e cai na questão da fenomenologia. Então, antes de eu me preocupar em obter um conhecimento dito secreto, dito oculto, em desvelar um conhecimento para o meu uso, eu tenho que pensar o seguinte: vou usar para quê? Essa que é a questão, né? E a gente daí já conversa em seguida a respeito. E usar para quê? Imagina o seguinte: de que adiantaria a gente agora aqui conversar sobre como manipular, como ordenar, como comandar os elementais da Terra e ensinar para todo mundo como comandar, se as pessoas hoje compram imagens de duendes e pedem que o duende ou o gnomo ou quem seja lhe dê saúde, felicidade e paz? Como você pode comandar alguém a quem você pede favores? De que adiantaria comandar sereias, nereidas, sílfides, salamandras, os elementais do fogo da mais alta categoria, se eu penso que esses elementos são superiores a mim enquanto ser humano? Então eu busco o conhecimento, eu busco o segredo, eu busco o secreto, o oculto, sem nem saber o para quê. Ou vamos supor, por exemplo, se nós desvelássemos aqui, né, os segredos alquímicos que permitem transformar metal não precioso em ouro, chumbo ou o que seja. De repente, todo mundo consegue transformar chumbo em ouro e tem o toque de Midas. Tocou, vira ouro. E aí? O que você ia fazer com isso? O que eu ia fazer com isso? Primeira coisa, pagar minhas dívidas. Comprar aquele carro que eu queria, aquele apartamento, aquela lancha, aquele avião. E aí? Eu ia continuar sendo o mesmo encrenqueiro que eu sou, mas daí com as contas quitadas, um carro novo, um apartamento e um avião. Ia mudar alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu não ia saber o que fazer com o meu poder. Aí o poder ia começar a ser mal usado. E aí vem o perigo. E aí então ele é oculto. Olá, tudo bem? No Vida Inteligente de hoje, nós temos um assunto muito revelador. Por que eu digo revelador? O tema de hoje, não sei se já fizeram, até eu esqueci de passar lá para baixo, o tema de hoje é o velado e o revelado. O que significa o velar? O que significa o revelar? Muita gente fala sobre hermetismo, já falamos muito aqui sobre hermetismo, já falamos muito sobre a verdade, o que era a verdade. Dentro desses quase 4 anos que nós estamos no ar, desde 2005, nós temos trazido à tona muitas coisas que jamais foram levadas ao ar na televisão e talvez em outro meio de comunicação. Como aconteceu em 28 de setembro de 2005, descerraram-se os véus do que era hermético. E a partir daí, nós começamos o tempo das revelações. Mas o que são revelações? Revelação é fotografia, revelar fotografia. Revelar o quê? Por que existe o segredo? Se fala hoje muito no segredo, essa lei de atração, que não tem nada a ver com o que nós vamos falar hoje, nada de lei de atração, coisa nenhuma. Nós vamos falar por que algumas coisas têm que ser veladas e quando é que essas coisas, outrora veladas, elas podem ser reveladas. Então hoje nós continuamos o nosso processo de revelação
de desmistificação, de demitificação, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. O ninguém melhor que é ruim, né? Ninguém melhor, poxa. Ninguém melhor que nós, né? Que nós, né? Claro, Pelo menos poxa. nós nos dispomos a vir conversar, né? E Isso, estamos eu abertos sempre a ouvir, digo né? que a maestria está dentro de cada um de nós. Então isso, ninguém melhor, não está errado. Ninguém melhor do que eu. Que não, é só para mexer contigo. Né? Então, Jorge, já falou muita coisa aqui, né? Já, né? umas 3 páginas já, mais ou menos. Umas 3 páginas. E dá para falar muito mais coisas. Mais umas 2. Jorge, por que essa coisa de segredinho? Vamos dizer assim. Sempre teve, as pessoas jamais gostaram, outras jamais entenderam, talvez não gostem por não entender. O que é o segredo? O que é um segredo? O que é uma coisa velada? O que é uma coisa oculta? Como você pode fazer essa distinção sobre essas 3 coisas, podemos chamar assim?